Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço, aumentou 637 mil inscritos no meu canal. Pô, muito obrigado mesmo. E se você gosta do conteúdo, das entrevistas, das lives, da perspectiva que temos aqui, analítica, crítica, propositiva, na defesa intransigente da Constituição e contra o governo nazifascista de Bolsonaro, pô, indique o nosso canal para uma amiga, um amigo. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações que avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostaram e utilize como vocês bem fazem. Olha, quantos comentários, né? Estão de parabéns a página dos comentários. Lembro que nós criamos o clube de membros. Membros, é muito legal. Cliquem lá no azulzinho, clube de membros. É muito legal. Lá tem todas as informações sobre como funciona. É um conteúdo exclusivo que nós vamos, no decorrer do mês, alimentando. Dá uma olhada, tenho certeza que vocês vão gostar. Entrevista, só lembrando, hoje eu fiz uma conversa maravilhosa, viu? Pouco mais de uma hora, com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, conhecido economista, participa dos grandes debates sobre a economia brasileira, especialmente nas últimas 3 décadas, né? Uma longa conversa, foi muito legal, tem uma parte histórica, fiz questão de retroagir o governo Sarney, falamos do plano Verão e depois no governo Collor, do plano Collor, né? Tivemos assim uma conversa muito interessante, depois passou pelo plano real, chegamos ao século XXI e depois foram discutidas questões contemporâneas. É uma excelente entrevista. Não é só você que gosta de economia, você que gosta de política, de história do Brasil, e para saber, poxa, mas afinal, o que é isso? O que aconteceu? Vocês vão gostar. Assistam, e é dentro do objetivo do nosso canal, né? De ser uma verdadeira, sem exagero, uma universidade aberta. Lembro também, no Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @marcoantonio_villa, na plataforma de cursos, www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovilla.com.br, né? E vocês podem também, por último, como eu sempre digo, mas não menos importante, vocês podem acessar, eu acho que está bem bacana, sempre tem imagens muito bonitas lá do Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Bem, passei, acompanhei na CPI, o que seria o convidado que ia depor acabou não indo, isso vai continuar na semana que vem, tem toda a história da convocação da mulher do Bolsonaro, da segunda mulher, porque ele é um homem conservador, né? Em nome de Jesus, Deus no comando, tal, uma senhora também finíssima, coisa fantástica, tal, né? Ele também, um marginal, que coisa, que momento da história do Brasil, que uma coisa assim horrorosa que nós estamos vendo. Mas acompanhando todo o noticiário do dia, pensando e estudando também, lendo uma coisinha ali, para ler outra aqui, passa um livro, salta para lá, salta para cá, tem tanta coisa interessante para ler, o duro que a gente só vive uma vida. Mas aí eu acho que essa me parece aí a notícia mais relevante do dia, né? Foi justamente já no final da tarde o Datafolha, né? O Datafolha. E aí algo que nós dizemos isso há tanto tempo, a dificuldade de compreensão analítica do momento histórico, né? E como as pessoas optam, né? Estou até com um livro aqui, do grande, essa é uma bela tradução da editora 34, do Voltaire, o Cândido Otimismo, né? Traduzido do original alemão, tem um belo trabalho, tem as notas, olha, do tradutor, um excelente trabalho. Então, eu sempre brinco com a história do Dr. Pangloss, que até citei hoje, entre lá no UOL Colunistas, tem meu artigo, né, que saiu hoje à tarde, começo da tarde, final da manhã, começo da tarde, que eu publiquei, aí pegando a declaração à nação que o Temer fez, para o Bolsonaro, e aí eu vou pegando item por item, né, a pobreza do documento, pobreza ideológica, estilística, né, eu vou comentando, leio lá, está lá no UOL. Bem, eu sempre falo que precisa, para fazer boas análises, precisa de estudo, ler, dá trabalho, ler, é verdade, né, reflexão, pensar, ver a experiência de outros países, diversificar a leitura, né? Você pode ficar com a história, com a política, com a sociologia, com a filosofia, e aí vai passando. E a literatura, grandes momentos da literatura universal, você acha passagem, referência da nossa literatura, tanta coisa, lembrar de um grande filme, né? Ontem mesmo, quando eu estava no Jornal da Cultura, aí
anteontem, né? E eu estava até conversando antes lá com o doutor Dimas Ramalho, lá, conselheiro do Tribunal de Contas da União, quando ia aparecer uma notícia sobre os Estados Unidos, né, das questões lá de vacinação, um número muito baixo, me lembrei do filme Sem Destino, Easy Rider, um clássico. Ele falou, puxa, tantos anos, eu queria tanto rever. Eu falei, eu também, só vi lá atrás, que tem inclusive um LP maravilhoso, fantástico, músicas incríveis, e que eles morrem, né, fazendo o caminho inverso, né, que o caminho da ocupação do território americano foi do leste para o oeste, eles estão indo do oeste para o leste, para o carnaval, e aquela história toda, aí passam por aquele centro dos Estados Unidos, né, daquele oeste ultra-reacionário, conservador, né, aquela coisa pavorosa, tal, e um filmaço com Peter Fonda, Dennis Hopper, e eu acho que foi um dos primeiros filmes que aparece o Jack Nicholson, que rouba, inclusive, o filme, vira, tem uma passagem fantástica, uma participação fantástica, tal. Mas é isso, passar pelo cinema, aí você começa a pensar, lembrar, e tudo isso é para ajudar no entendimento, né? Também, além né, de cultuar o belo, a história, tal, entender esse momento histórico. Eu venho falando óbvio, Lulante, né? Bom, falando, tá aí, só não vê quem não quer. É que tem gente por oportunismo, não quer ver, e outros por ingenuidade. Bom, aí vamos à literatura, o Graham Greene, Americano Tranquilo, né? Saiu a pesquisa da Datafolha. A avaliação de Bolsonaro piora e reprovação de 53% é o novo recorde do presidente. Né? Aí vem depois a matéria, né, dizendo, explica toda a pesquisa, tem todo, né, todo um método, né, de fazer a pesquisa, toda uma metodologia, e lembra o texto da Folha de São Paulo, que a reprovação da última pesquisa em julho tinha sido 51, agora saltou para 53, e ele é avaliado como ótimo por 22, quando era por 24 também. Então, caiu a avaliação positiva de ótimo e bom, disparou a de reprovação de 51 para 53 e ficou no mesmo lugar a de regular. Portanto, você tem uma tendência, né? Você tem essa tendência, começando o ano de 2021, vai subindo, portanto, não é um fato aleatório, algo que aconteceu, que você tem um pico assim, depois recai. Não. É uma tendência. Então, é claro, o sinal, e é o presidente que é mais impopular desde Fernando Collor, que nessa mesma conjuntura, nesse tempo de mandato, o Fernando Collor tinha 68% de ruim ou péssimo. Mas aí vale destacar, registra-se, isso é importante analiticamente, que ele estava sozinho, né? Ele não tinha partido, o PRN era uma piada, era um grupo de gatos pingados, não tinha apoio em nenhum lugar, um apoio sólido do grande empresariado, não tinha de setores culturais, não tinha no Congresso Nacional, não tínhamos redes sociais, tal, não tinha dos fanáticos, não de setores econômicos, como alguns apoiam, algumas frações de setores econômicos hoje ainda apoiam o Bolsonaro, ele também não tinha, e ele, naquele momento, estava com 68, claro, um número muito superior aos 53, né? Tinha 15% a mais ainda de reprovação, mas explica-se, e o isolamento era tão grande que basta você estar no meu livro, eu ia até pegar e esqueci antes de começar o nosso encontro, não é correria, é tanta coisa, e mostrar o meu livro lá, Collor Presidente, vocês podem escrever aí eu mostro, né, qual é a situação, como é que estava a situação da economia e tal, e aí explica-se, então, que o Bolsonaro agora, nesse momento histórico, né, ele é o presidente mais impopular desde Collor, né, portanto, resta um caminho, só qual? O que determina o que ele tanto odeia, a Constituição, a Carta de 1988, ou seja, impeachment, não há, mas tem gente, isso é importante, o PT, vamos nominar. Aqui vocês sabem que nós não temos rabo preso com ninguém, não sei com vocês, e com a linha analítica que eu tenho desde que vocês me conhecem, na presença aí no debate político, ou nos jornais, Folha, Globo, Estadão, foi durante anos, desde os anos 1990, portanto não é uma coisa de agora, no Jornal da Cultura também há bastante tempo, participando de debates, quantos eu fui lá também na Globo News, os meus livros que eu escrevi mais de intervenção, quantos, né, nesse século eu fiz, em suma, vocês acompanham, a minha linha analítica é a mesma, eu estou no mesmo caminho, em defesa da República, esperando que um dia ela seja proclamada, como eu sempre digo e reafirmo tal. Então, a questão era muito clara, o PT até o momento, espero que mude de posição, torço para isso, mas está jogando não com impeachment, o PT não quer o impeachment de Jair Bolsonaro, registre, o PT quer desgastar Jair Bolsonaro,
Bolsonaro, porque acha que, levando o Bolsonaro ao processo eleitoral e ao segundo turno, é o candidato que vai ser mais fácil para ser enfrentado. Independentemente, nessa análise, que me parece evidentemente oportunista, do desastre que significará mais 13 meses de Bolsonaro na presidência da República. Mais 13 meses até o processo eleitoral e depois mais 3 meses até entregar o poder em janeiro. Então, vocês imaginam, mas o que país ele vai entregar? Aí vamos né? O que vai sobrar? Né? O que vai sobrar do país? Não verás país nenhum. Né? Para citar o título de um livro sobre uma outra questão do meio ambiente, tal, do Inácio Loyola Brandão, que, por sinal, tem escrito crônicas no Estadão maravilhosas. Eu tenho lido coisas, eu falo, putz, muito bom. Claro que eu conheço ele como escritor há tantos anos, tal, mas a pegada do cronista é diferente da pegada do escritor, do autor de romances, tal, né? A pegada é diferente. Nem sempre você consegue fazer essa transição. Nós temos o maior de todos os escritores brasileiros, Machado de Assis, que faz isso com muita eficiência, eficácia, tal. Eu estou gostando muito, viu? Ele tem pego certas questões, destacado. Eu vi coisas muito bonitas. Uma história de uma moça lá da empresa Lupo, uma delas já faz um mês, mais ou menos, que ele escreveu também. Essa foi muito legal, mas tem sacadas e muito bem escrito. Poxa, está de parabéns. Mas o que eu estou querendo dizer para voltarmos à situação aqui que nós estamos analisando, nós temos aqui uma conjuntura, né, que claramente caminha para o impeachment. O PT quer só desgastar, e levar ele para vencê-lo na leitura do PT facilmente em outubro, independente do caos para o país. Essa é a leitura. Equivocada, porque já imaginou um governo do PT em 2023 depois uma destruição de uma guerra civil, que ele vai fazer uma guerra civil entre brasileiros, né? Jogando brasileiros contra brasileiros. Né? Já imaginou se assumir um governo com o desgaste, com o isolamento mundial, e aí não passe de mágico, ele tem uma varia de condão, o Lula vai fazer assim e já vai estar tudo resolvido? Claro que não. Vai ser extremamente difícil o PT. E é bom lembrar que os retornos na história política na América Latina não costumam terminar bem. Eu tenho insistido, assim, ninguém faz essa análise fora desse espaço, só que eu tenho insistido, depois alguém vai dizer que descobriu alguma coisa. Nós estamos falando isso há um ano aqui, como é que os retornos possam ir depois, com mais vagar, discutir a história dos retornos políticos na América Latina e o significado trágico disso desde o século XIX. Registro. Mas vamos em frente, inclusive tem romance, pode até passar a fazer um diálogo com a literatura latino-americana também que trata sobre isso. Então, o PT quer desgastar, não quer o impeachment. As condições estão colocadas, as condições históricas, mas usando o Debré lá, adaptando, assim como o hábito não faz o monge, a crise não faz o impeachment. Quer dizer, a coisa está colocada. Aí, as condições, ruim é 53%, ele só está abaixo do Collor, nesse momento do governo, né, na extensão do governo. Essa é a pesquisa da Datafolha. E a tendência, porque ruim e péssimo está assim, e o ótimo e bom assim. Então, e a tragédia que nós temos, pandemia, os números ainda são extremamente preocupantes, estagflação, a estagnação da economia, uma inflação especialmente que atinge os mais pobres, atinge todos nós, mas atinge mais ainda os mais pobres, o desemprego lá nas alturas, os graves problemas sociais continuam os mesmos, o orçamento, como eu cantei a bola um dia no Jornal da Cultura, que foi aprovado o orçamento, eu falei, pode registrar que isso é tudo ficção, vai ter créditos extraordinários porque a conta não bate, não fecha a conta, não precisa ser um grande, não fecha, eu falei, vai ter créditos extraordinários, e agora já estão falando, olha, não vai dar nada daquilo que a gente planejou, o Bolsa Verde e Amarelo, ele fica querendo trocar de nome dos programas, tal, vai ser um caos econômico, feito por um incapaz, um falastrão, que agora todo mundo chegou à conclusão do que eu estou falando há 2 anos e meio. Paulo Guedes é um falastrão, né? Falastrão. Então, as condições são colocadas, políticas, desgaste, crise econômica, crise sanitária, crise social, crise política e pior, e mais grave, e vai retomar com muita intensidade, crise institucional. Registra, crise institucional, ao que eu venho batendo nessa tecla e mostrando, apresentando, crise institucional. E a pesquisa da Datafolha mostra isso, porque na hora que você vê isso, a tendência, 53% ruim, péssimo, e aí você faz um corte por regiões, por idades, por escolaridade,
por agora a religião passou a ser uma questão muito importante nas últimas décadas, você vê que ele vai perdendo apoio, cada vez mais. Isso daqui o inviabiliza, evidentemente, como candidato a chegar ao segundo turno, no último domingo de outubro do ano que vem. Isso é óbvio. E aí o que ele vai fazer? Isso daqui vai estimular ainda mais ele a atacar as instituições, que uma coisa é crise política, registra, isso é importante. Outra coisa é crise institucional, que é o que nós estamos vivendo. É a crise mais longa e a mais profunda da história do Brasil republicano, né? Nessa situação, portanto, nesse conjunto de problemas graves que nós estamos vivendo, rapidamente vai para plano secundário Michel Temer. Michel Temer fez aquela cartinha que hoje eu analiso no UOL. Pobre, mal escrita, sem pegada, né? De uma pobreza ideológica, estilística, nem fala. Ali parece quando a gente estava lá no curso primário, porque eu fiz curso primário, e a professora, a senhora professora, graças a elas que eu sei ler e escrever, o que eu devo muito, né? Nada coisa mais bonita quando a gente aprende a ler e escrever, né? Aos 7 anos, naquela época era os 7. Veja, você começa a sair na rua e começa a ler, meu Deus, é uma coisa fantástica. Aí tinha de fazer assim aquela redação, né? Ou minhas férias, ou descrição, colocava um quadro, tal, você tinha de escrever a descrição. Parece o texto de Temer. É um texto de Fundamental 1. Aquela é Fundamental 1. Hoje seria Fundamental 1. Né? E não tem ideologia, não tem nada, e termina dizendo que respeita a Constituição, ordinariamente fala várias vezes, leia meu texto novo, e termina com Deus, Pátria, Família, que é um lema integralista, e evidentemente o integralismo se contrapõe à Constituição mais democrática da história do Brasil, que é de 1988. Registro que o integralismo não existe mais, né? Mas eu faço até uma menção ali, mas tem de registrar o seguinte, o Plínio Salgado nunca escreveria uma declaração à nação daquele tipo, que ele tinha uma qualidade, sabia escrever, e bem. Vamos em frente. Então, a questão, cara, qual a importância do ato do Michel? Nada. Então, tudo esses dias, 8, 10 dias, tudo vai se desmanchar no ar, isso vai passar rapidamente, ninguém vai ler. Daqui um mês, as pessoas vão falar, é verdade, teve aquela declaração na nação, por quê? Porque essa pesquisa da Datafolha vai aprofundar ainda mais. A crise institucional reforça o que nós dissemos aqui nesse espaço. Né? Que não fique, né? A árvore não pode esconder, isso é muito original, mas vem desde o rego à floresta. Então, as análises são muito primárias que aparecem. A crise é grave e ele continua conspirando contra as instituições, como um bom miliciano. É o jurista, como ele quer tecer considerações sobre a Constituição, o Bolsonaro é o jurista de Rio das Pedras, né? O jurista de Rio das Pedras, o jurista do Adriano, do capitão Adriano, do qual ele era sócio. Então tudo aquilo do Temer vai embora. O André Mendonça, ele não consegue emplacar até agora, o André Mendonça, espero que não emplaque mesmo, porque sequer foi instalada a Comissão de Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça, ser feita aquela sabatina, aquela coisa tradicional que o Senado faz pessimamente. Regis, pessimamente. Né? Não teve coisa alguma. Aquele que diz que todo mês, a primeira sessão, ele vai orar, e vai almoçar toda semana com o Bolsonaro. Olha a vergonha, ele humilhou esse André Mendonça, mas que gosta de ser humilhado. Tem aquela foto maravilhosa, ele colocando a cabecinha aqui no tal Bolsonaro, ele colocando a cabecinha. Lindo, como falei, é o grande locutor esportivo do passado. Né? É uma coisa assim, patética, né? E não consegue emplacar o terrivelmente evangélico. Então, veja, mais um. Temer vai voltar à obscuridade, da onde ele nunca deveria ter saído. É zero tudo aqui. Não tem importância nenhuma. Só tem para ele que quis vender a ideia que ele faz a ponte com o Bolsonaro e, para ter tranquilidade, precisa falar com ele. Conversa. Quem o usou, ele não usou o Bolsonaro, é o Bolsonaro que usou ele. É que ele não saca. Aí você vai falar assim, mas esse cara foi presidente. Você não imagina cada presidente nós tivemos no Brasil, e muitos por acaso. Né? A história é assim, a história é muito surpreendente. Mas um problema que vai agravar tudo isso, os inquéritos no Tribunal Superior Eleitoral, né, que podem viabilizar Bolsonaro como candidato em 22. Né? E os inquéritos no STF também, fake news, aquilo continua. Não pensa que que o ministro Alexandre de Moraes estava à venda, não caiam nessa conversa de um acordo, igual diz o Zé Trovão,
Zé Trovão, mandaram um vídeo do Zé Trovão dizendo: eu estou aguardando o habeas corpus do acordo. Ele está delirando, ele vai ficar no México ad eterno. Até sugiro para ele um curso, já que ele está em Guadalajara, depois vem à Cidade do México, eu posso, viu, Zé Trovão? Até dar um roteiro turístico na Cidade do México, o que você deve conhecer, tal, viu, Zé Trovão? Eu queria saber, falar para os nazifascistas milionários bolsonaristas, os milionários, quem é que pagou a viagem do Zé Trovão? Me explique, como é que ele foi daqui até a Cidade do Panamá, como é que ele sabia da Cidade do Panamá e a Cidade do México, e depois foi a Guadalajara, sim, né? Que eles... E foi encontrar com um tal de Taquinho, conhecido como Eustáquio, o Taquinho. Como é que esse também fica lá? Quem é que está pagando essa turma? E um dos inquéritos falando isso é aqui sobre o que aconteceu na Avenida Paulista, aquela barbárie de 7 de setembro, manifestação nazifascista. Aquilo foi sustentado por milionários nazifascistas bolsonaristas. Vai ser aquilo investigado. Agora, o Zé Trovão, o Zé Trovão diz que está aguardando o acordo, que nunca existiu, o Zé Trovão. Né? Você é a Sara Geromini de calça, ela é de saia, você de calça, é isso. Você fez o papel de bobo, de trouxa, assim como ela fez o papel de bobo e de trouxa, usado por um criminoso nazifascista, que pega vocês, espreme, ó, e joga fora, vocês são nada. Agora, ela foi sustentada por quem em Brasília há tanto tempo? Quem é que pagou o motorista particular, carro blindado da mansão que ela morava? Quem é que pagou do Zé Trovão? Não é verdade? Isso tudo, os inquéritos vão chegar lá. A CPI da pandemia continua trabalhando. Foi aprovada a convocação, não se sabe o dia e se ocorrerá efetivamente, da senhora Ana Vale, né? A segunda mulher do Bolsonaro. Vamos ver, porque ela tem informações preciosas. Há uma pressão muito grande, eu já sabia que haveria, né, contra foi uma solicitação, requerimento do excelente senador Alessandro Vieira de Sergipe. Claro que eles vão fazer de tudo para sabotar, para que ela não compareça, dizendo que não tem a ver com a CPI. Tem sim, e as informações aparecem pelo Marconi, com 2 N's e Y, Marconi com 2 N's e Y, você já desconfia. Né? Que tem lá todos, só que eles estavam fazendo maracutaia no Ministério da Saúde, claro que tem a ver. É porque a ida dela lá, o Bolsonaro vai ficar nervosinho. E aí, né? Porque eu quero ver, mesmo ela vai ao Supremo, porque eles acham que o Supremo é isso, aquilo, mas na hora que querem usar das garantias constitucionais, eles demandam o Supremo. Os mesmos que pedem para destruir o Supremo, né? As mesmas pessoas, algo que eu sempre disse aqui, e fui o primeiro a dizê-lo, registrem também. Então. E nessa história toda, o cenário está claro, o impeachment está aí. Agora, para ter o impeachment, precisa ter sociedade civil, precisa ter partidos políticos, precisa ter associações, organizações da sociedade, né? E precisa ter vontade política é uma expressão que não tem muita base, porque dá a impressão que basta ter vontade para fazer as coisas, um voluntarismo primário. Não é assim, eu não estou pensando nesses termos. Precisa ter uma parte considerável da sociedade que abraça a ideia e que entende que é a defesa da República, da coisa pública, e não é um oportunismo eleitoral. O problema do PT é o oportunismo eleitoral. Eu duvido que o PT vai até o fim no processo de impeachment. Eu duvido. Não basta só assinar e falar tal e não fazer nada. Agora estão falando em 2 manifestações, dia 2 de outubro e 15 de novembro. 2 seria o esquenta e a manifestação grande no dia 15 e tal. Vamos ver, porque a tendência é o dia 15, a crise institucional, explico que é diferente da crise política, muito mais grave, vai aumentar e vai aumentar muito, porque a impopularidade não vai parar de crescer, a crise econômica vai aumentar e vai se intensificar, né? A inflação dispara, a estagnação da economia, isso vai ter reflexo no tal mercado, entre aspas, que é a Bolsa de Valores, isso vai ficar muito claro. Ele vai voltar a fazer declarações, o Bolsonaro, liberto da declaração à nação, feita por Temer. É o Maciel Filho da decadência. Quando eu falo Maciel Filho, é o que escreveu a carta testamento do Getúlio. Evidentemente, se você pegar as duas, né, você imagina, parece brinco, parece piada, mas mostra a caterva, né? Bolsonaro e Temer é caterva, historicamente falando, comparando com Getúlio Vargas e Maciel Filho. Tinha outros que escreviam também os discursos de Getúlio,
que são importantes, e que está aqui, eu tenho a nova política do Brasil, depois a política trabalhista, são vários volumes, né? Tanto que essa discussão se coloca quando o Getúlio é candidato à Academia Brasileira. Candidato, entre aspas, ele seria eleito como foi, e aí veio toda a discussão, tal. Isso é uma longa história durante o Estado Novo, mas um dia eu falo. Mas não significa, vale destacar, que Getúlio se aproxime de Bolsonaro nunca. Getúlio não tem nenhuma comparação. Nós estamos falando de um estadista, e a única social-democracia que nós tivemos no Brasil foi Getúlio Vargas, com todas as contradições que ele representa no primeiro governo e no segundo governo, de 30 a 45 e de 51 a 54. Mas aí é um assunto para outro dia, uma outra conversa. Então, a pesquisa Datafolha eu fui depois lendo com o Vagar, um excelente trabalho, né? Mostrando, então, que ele é o mais impopular desde Fernando Collor, as condições estão colocadas, portanto, para o impeachment, todas elas, no campo da popularidade, ele não tem partido político, né? Não tem base segura no Congresso Nacional, a economia, essa estagflação, essa crise danada, crise social, crise sanitária, que está muito grave, e a crise institucional. Está tudo, é só dá um empurrão, e esse governo cai constitucionalmente. E na entrevista, desculpe dar um spoiler, mas na entrevista com o doutor Maurício Salom, no final, ele fala assim, o Bolsonaro pode renunciar. Eu falei, olha, eu concordo com o senhor, porque é uma leitura que eu tenho há meses aqui no meu canal, e vocês são testemunha. Ele guarda duas cartas aqui, uma aqui, ele sabe que é o do golpe de Estado, que é muito difícil, porque ainda bem que ele tem dificuldades cognitivas, organizativas, ideológicas para fazer um golpe de Estado, mas quer, insiste, desgasta as instituições, só lá para a democracia, o nazifascista. E aqui ele tem uma outra carta, que é da renúncia. Até citei o exemplo para ele, que eu já citei várias vezes aqui para vocês, do Jânio em 61 e a bandeira que ele usou na eleição para governo do Estado de São Paulo em 62, onde foi derrotado. Registra-se, é importante isso, porque aqui nós tentamos fazer uma discussão qualificada, que não tem nada a ver o Jânio de 1961, na concepção política, ideológica, com o Bolsonaro de 2021. Há uma distância oceânica entre os dois. Eu já fiz, inclusive na própria TV Cultura, um dia lá no Jornal da Cultura, e se vocês quiserem, um dia eu volto a essa questão e faço. Só para apontar relações exteriores. Olhem, a política externa independente de Jânio, a política de joelhos ao imperialismo norte-americano do traidor da pátria, Jair Bolsonaro, aqui Afonso Arinos de Melo Franco, e aqui Ernesto Araújo. Não tem comparação. Afonso Arinos é um brilhante jurista, deputado federal, senador, historiador, jurista, biógrafo. É um outro nível. O Bolsonaro é a caterva, é a cloaca, é a malta. Né? É isso, é o horror. São pessoas que eu nem sabia que existiam. De onde vieram? Que muitas vezes aparece essa turma. Eu falo assim, mas de onde veio isso daí? Hein? De onde veio uma Damares, por exemplo? Só num governo que tem um marginal na presidência da República, um miliciano, é que pode ter uma Damares como ministra. Quem é Damares? Falsificou o currículo. Ela disse que era mestre em direito constitucional. Em nome de Jesus, Deus no comando, claro. Aí foram ver, mas a senhora não fez o mestrado e tal. Vocês não entenderam. Eu sou mestre no sentido de Paulo. O Paulo de Tarso, que ela nem conhece, também nem sabe quem é. Esse pessoal não tem a mínima ideia. Paulo de Tarso, eu fiquei pensando, mas espera um pouquinho, Paulo de Tarso é um judeu helenizado, nós estamos falando de São Paulo, Paulo de Tarso. Eu falei assim, mas espera, ele nunca falou em direito ou em Constituição. E outra coisa, o Império Romano também não tinha uma Constituição. Eu não entendo onde ela tirou isso. É picaretagem pura, pura. Né? Então, ainda bem que eles são isso, essa cloaca, que eles não têm intelectuais orgânicos, graças a Deus. Não tem partido, organizações de massa, não tem projeto, graças a Deus. Senão eu não estaria agora aqui falando com vocês. Agora, tem tudo essa gentalha, como diria a filósofa mexicana, a dona Florinda, mãe do sociólogo Kiko, né? Tem essa gentalha, mas precisa ter ação política para tirar essa gentalha. Agora, precisa ver quem só quer desgastar essa gentalha e quem quer defender a República. Eu quero defender a República. Vocês também, eu tenho certeza que querem defender a República. Agora, tem outros oportunistas que só querem desgastá-lo, destruir o país, para vencer as eleições, e não sabe que vão ser vítimas dessa tática, vão ser vítimas, porque o país estará destruído para o presidente que for assumir a 1º de janeiro de 23, se manter na presidência como candidato ainda, o ladrão, o assassino, o genocida, o corrupto, o traidor da pátria,
Jair Bolsonaro. Se você gostou dessa e de centenas de lives que nós temos no nosso canal, muito obrigado mesmo, e sempre digo, indique a uma amiga, um amigo. Os nossos princípios são esses, que estão nessa live e em todas as outras, porque nós temos o mesmo caminho reto, não mudamos. Né? Parece o Antônio Machado, caminante não há caminho, se esse é o caminho, é caminhar. O nosso caminho é esse. O Antônio Machado morre logo quando entra em França, né? Fugindo lá em 39, da derrota dos republicanos, 2 dias depois. Né? Bem, mais um dia falamos do Antônio Machado. Aí, a nossa perspectiva é essa, tá? Defesa intransigente da República da Constituição e de ataque intransigente ao criminoso, ao traidor da Constituição, e como bem disse o doutor Ulisses, quem trai a Constituição é traidor da pátria. Aí vamos fazer a lógica socrática. Bolsonaro é traidor da Constituição, portanto, isso, traidor da pátria, isso mesmo. Então, indica o nosso canal para um amigo, uma amiga, é muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também que a entrevista, assistam, está super legal com o Maílson da Nobre. Assistam, um papo, foi muito gostoso conversar da participação dele na administração pública, falar do governo Sarney, do Plano Verão, daquela conjuntura do final dos anos 80, depois a questão do plano Collor, depois o plano real e antes o plano Larida, né, que deu no plano real. Vocês vão ver lá, muito legal, e discutindo depois questões contemporâneas. Se vocês quiserem também, eu acho muito legal, estou adorando fazer o clube de membros, né, que é uma coisa super bacana. Nós estamos um conteúdo exclusivo que nós estamos produzindo para lá. Entre, cliquem, vocês têm todas as informações. Lembro que no Twitter vocês podem me acompanhar pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @MarcoAntônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo, que dialogam entre si e permite, acho eu, uma boa compreensão desse momento histórico que nós estamos vivendo. E, por fim, eu sempre falo, mas não menos importante, tem lá, dá uma olhada, vocês vão gostar, tenho certeza, do Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã, então. Até!